Olá, tudo bem? Estamos em mais um encontro entre nós, um encontro meu e você, e com mais uma convidada aqui essa noite. Hoje o tema é sobre depressão. Depressão é o mal do século. Nós entendemos, que muitas pessoas estão sofrendo hoje em dia desse mal. E cada dia mais no Brasil tem aumentado casos de pessoas com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, são tantas coisas que acontecem. E hoje eu trouxe alguém aqui, que passou por isso e que hoje pode testemunhar que passou e que venceu. Eu então quero apresentar a nossa querida Elisângela. Olá, é um prazer estar aqui, né, juntamente com a Paula, que é uma benção na nossa vida, é uma benção na minha vida, uma amigona aí do coração, do peito mesmo. Prazer estar com ela aqui, né, honrada pelo convite, agradecendo a Deus primeiramente, depois a ela a oportunidade de estar com vocês também aqui. Falar que depressão, né, é algo que eu acho que não tem quem não iniciou uma depressão e conseguiu vencer, ou talvez está em depressão e não percebe, né? Muitas das vezes a pessoa está ali numa depressão e não percebe. Foi assim comigo, né? A gente começa, aos poucos que tu vai entrando numa depressão e às vezes tu nem percebe, né? Então eu estava aparentemente bem, né? Trabalhando na igreja, fazendo todas as atividades, sendo líder ali, né? E foi acumulando, porque a depressão vem com acúmulos de coisas, né? E essas coisas é quando a gente não sabe dizer não, muitas das vezes. O meu problema era não saber dizer não, né? Em situações que eu teria que ter dito não, eu não disse, né? Fiquei quieta, catei por obediência, por ser, né? Pensar que a pessoa às vezes sabe mais que nós. Não importa se ela sabe mais ou menos, a gente tem que olhar para dentro da gente. E muitas das vezes a depressão vem quando a gente não olha mais para dentro da gente, né? Comigo ao menos foi assim. Eu não olhava mais para mim, né? Eu pensava o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Se eu falar isso, eu vou estar magoando, eu vou estar chateando, mas eu esquecia de mim. Então a depressão vem quando a gente auto se anula. A mim aconteceu assim, né? Quando eu auto me anulei, né? E não soube dizer não soube me posicionar em situações, né, familiares, ministeriais, né. Tu já estava na igreja, já era cristã quando já era cristã. Faz quantos anos isso? Faz uns 10 anos atrás. 10 anos. Uhum. E aí lá eu passei, era em São Paulo na época, né, um ministério em São Paulo, passei, a igreja abraçou assim a causa, orou, né, fez toda. Hoje eu entendo que foi necessário para passar numa libertação, numa quebra de maldição também familiar, né? Porque essa depressão muitas das vezes, pelos médicos, pela medicina, é genético, né? Que eles falam, mas na verdade pra gente cristão é uma maldição hereditária, né? E existia uma maldição hereditária na família, né? Da parte do meu pai, assim, acho que uns 5 tios meus tiveram e 3, acho que 2 ou 3 se mataram, assim, não sei bem ao certo. E se mataram, assim, o suicídio foi ao suicídio, né? A depressão foi ao suicídio. Mas quando eu passei, né, ali, passei pela medicina, fiquei 2 anos tomando remédio, né? Ali. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas não falam muito, né? As pessoas têm vergonha de falar que estão numa a depressão, ela é uma tristeza profunda que a pessoa sente. Ela começa a se sentir triste, começa a não sentir vontade de fazer mais nada, começa a não se alegrar com mais nada, né? E às vezes aquela tristeza que a pessoa sente não consegue detectar se é tristeza ou se é depressão. Então tu chegou no estado da tristeza profunda e depois já passou no estágio da depressão mesmo. Na verdade, eu surtei, né? Um surto psicótico, que se fala. Uhum. Eu surtei, fiquei fora de mim, não sabia que eu tinha filho, não sabia quem eu era, fiquei fora, fazendo coisa fora da casinha, como se diz, né? Então, a família passou ali, meu marido, minha mãe na época, meu pai subiram do Rio Grande do Sul para lá, para São Paulo. Foi bem. Meu marido nem gosta muito de falar, assim, né? Porque ele disse que o que ele passou não deseja para ninguém, porque a família também sofre, né? A família sofre muito junto com a Tu já tinha teus filhos? Já tinha os 2 mais velhos, né? Alessandro e Eduardo. Hoje eu tenho a Ana Victoria que eu tive aqui. Mas venci, né? Fiz 2 anos de tratamento, então eu estava longe da família também, tinha família cristã, mas no momento assim da depressão tu fica bem, tu quer a tua família, né? Tu quer a tua família de sangue.
E aí a gente veio embora, né, pro Rio Grande do Sul, chegamos aqui, a gente começou a ir numa igreja e a gente ali, eu comecei, parece que eu tinha me desvinculado daquilo em tudo, porque até para voltar para a igreja é difícil, porque tu pensa, eu sou cristã, como que, né? Vergonha, às vezes a pessoa tem vergonha, né? De voltar, de mas permaneci ali, tive apoio, assim, do pastor, da pastora. Eu lembro quando tu chegou assim na cidade, eu lembro que eu fui correndo para falar contigo, vamos lá, eu quero te pedir para te orar lá pelo nosso ministério. E tu meio que ficou assim, nossa, mas eu não estava pronta, né? Não estava pronta. E na verdade Deus sabia que tu já estava pronta, né? Deus já tinha a cura ali pronta para tua vida, né? Eu cheguei na igreja, né? Até que é verdade. Eu lembro que tu veio e me deu um buquê de rosas. Ainda pra mim aquilo parecia que não existia mais na igreja, sabe? Parece que tudo morreu. Quando eu cheguei aqui, parece que começou a viver de novo, né? Dar meus primeiros passos de novo, viver de novo ali. O apoio todo da igreja, a pastora ali, né? O pastor Rubens, a pastora Dani. Me acolheram, lembro que teve uma campanha, né, que aí eu tava ali, aí eu vim pra cá, daí eu arrumei um emprego, que me ajudou muito também, né, na época, arrumei amigos do emprego, amigos diferentes, né, que depois também eram irmãos da igreja, então me ajudaram bastante, e eu consegui vencer, porque quando eu cheguei aqui eu teria que procurar o CAPS, né, pra ter tratamento, só que daí eu continuei tomando os remédios que eu tinha, e marquei o CAPS, mas como tudo começou a andar na minha vida diferente, eu comecei a me sentir bem, porque automaticamente a cura é de dentro para fora, né? E aí o pastor lançou uma campanha que eu nunca me esqueço, assim, que é aquela das muralhas, né? 7 sexta-feira. E isso entra o profético, né, dentro da vida da gente, né? Às vezes a gente pensa, né, hoje é mais difícil, assim, essas campanhas, mas uma das campanhas que me libertou, que me ajudou muito no estado que eu tava, né, foi essa campanha, né, das muralhas. E dele ele falava, qual é a muralha que te impede de avançar? E para mim era a depressão, porque eu não era mais a pessoa que eu era, né? Porque acaba que depois que tu volta de uma depressão, depois que tu volta daquele monte de medicamento, tu não é mais a mesma pessoa. Até tu receber tua identidade de novo, até tu conquistar ela de novo, né? Demora algum tempo, né? É um processo. Eu tô 10 anos, hoje eu me sinto 100% de uns 2 anos pra cá. Eu me sinto eu de novo, eu me sinto eu, né? Então, e aí Deus vai trabalhando, né? Aí Deus foi trabalhando naquela, eu disse, Senhor, eu não quero mais tomar remédio. E eu fiz a campanha, né? Fiz a campanha, 7 sexta-feira ali. Na última sexta-feira eu tomei o último remédio, meio, né? Que eu fui diminuindo meio, uma semana, meio. Nunca parar total. Daí fui o quarto, né? E daí tomei o último pedacinho ali, deu certinho. E é muito engraçado que Deus parece que preparou que até os remédios acabaram ali, né? E ali eu fiquei, daí eu não tive mais medo de surtar de novo, né? Coloquei minha fé em ação, o profético, né? Porque eu creio que todas as bênçãos... Tu tem uma linhagem profética ministerial, né? Eu conheço o como uma profeta mesmo, né? Como alguém que Deus usa. E também quando Deus quer usar uma pessoa, a gente entende que o mundo espiritual sabe, né? Então acontecem muitas coisas para que isso não aconteça, para que o chamado não flua, para que o ministério não venha fluir. Então, o que é o chamado profético assim, que tu vê que Deus te deu? Tu entende que tem esse chamado profético, foi necessário passar por todo esse processo da depressão? Foi. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo que foi necessário. Porque o profético, para mim, nada mais, nada menos é que tomar posse daquilo que está liberado no mundo espiritual, né? Então, às vezes a gente não consegue fazer isso, né? Quando a gente está tudo bem, né? Então as coisas têm que ficar complicadas mesmo para te tomar posse disso, né? Entrar no mundo espiritual, porque o profético tu entra no mundo espiritual, realmente tu traz o céu sobre a terra, né? Profetizando ali, declarando, né? Então o profético para mim é isso, é céu na terra, né? No mais básico assim das palavras, né? É céu na terra. Eu profetizar, aquela campanha eu fazia profetizando, é meu último Começou a profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, primeiramente, né? E antes eu já era usada, assim, como profeta lá em São Paulo, tudo assim. Eu tinha, assim, já um entendimento, né? Mas isso me trouxe mais crescimento. E eu nunca me esqueço que antes de vir de São Paulo, a minha pastora disse assim, tu entende que tudo que tu passou foi para te poder libertar mulheres?
né? Desse cativeiro, eu falei, hoje eu disse, eu acho que eu entendo, pastora, mas hoje eu estou entendendo, né? Então, foi necessário, foi doloroso, não é fácil, né? Só quem passa para saber, não é fácil, não é uma coisa... Mas foi necessário e graças a Deus, sim, eu tive vitória, assim, né? Com a graça de Deus, acessando as religiões celestial mesmo, tomando posse da minha bênção, daquilo que Jesus já conquistou para mim, né? Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as coisas, né? Todas as enfermidades. Então, e aí eu comecei a tomar posse do DNA de Jesus, né? Eu sou filha dele, eu não sou mais da linhagem do meu pai e da minha mãe. Quando eu aceito Jesus, eu não tenho mais uma linhagem terrena, mas eu tenho uma linhagem celestial. Então é necessário, porque quando tu entende essa linhagem espirituais, que tu é filha, que tu é herdeira e co-herdeira de Cristo, eu não tenho que aceitar essas coisas na minha vida, né? Eu tenho que rejeitar. Não, eu não aceito. Eu sou filha. E eu ativo toda a Santa Ceia. A gente lá na igreja, a gente tem a Santa Ceia não como um ato, né, de comunhão, mas é um ato profético, né? A gente, toda vez que a gente toma ali do corpo e do sangue de Jesus, a gente está recebendo o DNA de Cristo. A gente está recebendo o sacrifício dele na cruz, né? Então ali a gente toma posse. Eu tomo posse todas as vezes, porque eu já ativei o DNA do Senhor dentro de mim. Eu ativo todos os dias pela manhã eu digo, Senhor, eu ativo o teu DNA dentro de mim. Porque eu não tenho mais um DNA terreno, mas eu tenho o teu, Senhor, eu te aceitei, eu morri para as coisas do mundo, eu morri, né? Por isso o novo nascimento, né? Então eu nasci de novo, né? E às vezes é necessário, porque às vezes a gente está dentro da igreja e a gente não está entendendo essas coisas, né? Às vezes a gente está vendo uma religião dentro da igreja, ou tu está no automático. Eu acredito que quando eu tive depressão, eu estava no automático. A minha vida espiritual, profeticamente, estava desligada. Então o Senhor, né, deu um choque. Às vezes as pessoas cristãs não falam sobre a depressão, né? Não aceitam, acham que não podem falar que estão com depressão. Mas eu acho que quando tu vê que tu não tá bem, tu tem para quem socorrer, tu tem para quem correr, né? Tu consegue falar com alguém e pedir para essa pessoa um socorro. Tanto que tem hoje, a pastora Dani é psicóloga, né? Então a gente vê que tem pessoas cristãs também trabalhando nessa área, com psicologia, que vão te dar um auxílio psicológico, vão te dar todo um atendimento, né? Sim. Então, o cristianismo ainda está um tabu sobre isso. Então, por isso que eu achei isso muito importante, o teu testemunho, sabe? Porque quando tu me falou, tipo, até então a gente não consegue ver pessoas falando que passaram por isso, que venceram. Venceram e que podem sim falar para outras pessoas que elas conseguem vencer em Cristo Jesus, né? Estou praticamente 10 anos sem remédio, né? Só ativando toda a Santa Ceia, o DNA de Cristo dentro de mim, o sangue dele, né? Tomando posse daquilo que ele liberou, né? Cura sobre a minha vida, né? Eu creio que o nosso Jesus ainda cura, o nosso Jesus ainda liberta, o nosso Jesus ainda tem prazer, né, em nós, em nos curar, em nos libertar, em nos limpar, né? E eu, né, eu fico honrada, assim, de poder dar meu testemunho hoje. Hoje eu sou curada para poder dar esse testemunho, mas não é fácil dar o testemunho. Não é fácil falar pra gente que é cristão que a gente está com depressão. E muitas das vezes a gente não percebe que está. Simplesmente eu não percebi. Quando eu percebi, eu já estava surtando. Nossa, e tu sentia essa tristeza profunda? Não. Eu não era uma tristeza. É que cada um tem um sentimento diferente, né? Como que que nem eu te disse, eu fui me anulando de muita coisa, sabe? Coisas que eu queria falar e não falava. Hoje eu me conheço. Hoje, se tu me falar uma coisa e me magoar, eu vou ter que consertar contigo, porque senão eu vou ficar mal. Entendeu? Cada um eu sabe me até conheço. Onde é o seu limite, né? Eu acho que todo mundo mas sabe. Geralmente a depressão é de coisas que tu não consegue resolver, né? Sim. Geralmente. Aí vai acumulando, daí tu fica pensando naquilo, daí aquilo te gera um sentimento, né? E com certeza um sentimento de tristeza, um sentimento de impotência, porque eu não consegui resolver a situação. Pô, a Paula me magoou, a Paula me falou várias coisas e eu não consegui falar pra ela. Pela posição dela, ela era... Acho que a mente fica, né, tentando... E os teus sentimentos, né? O pior de tudo é os sentimentos, né? Que só em Cristo que a gente consegue entender quem nós somos de verdade, né? E alinhar nosso sentimento com o Senhor, isso que é a diferença, né? Alinhar nossa alma com o céu.
E isso que tu falou sobre a tua identidade é muito importante, porque a gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa saber o quão preciosos que nós somos, né? O quão preciosa que uma vida é, porque às vezes a pessoa tira a vida por não saber quem ela é. Às vezes a pessoa chega no limite de uma depressão tão profunda e de até um suicídio, que acontece muito, né? Porque a pessoa não sabe quem ela é, ela não se conhece, ela não sabe o amor de Deus, não sabe, né? Até ouviu falar, né? Porque às vezes dentro da igreja ouve falar, mas não vive. Essa é aprofundar, é ir nas águas mais profundas, né? Que nem diz a palavra de Deus também. E a gente, quando a gente está entrando em depressão, assim, a gente vai vencendo além dos nossos limites, né? Nós sabe aquela palavra, eu estou no meu limite. Quando tu te disser essa palavra, eu estou no meu limite, tome cuidado. Vai buscar ajuda antes que tu surte, antes que tu fique num quarto fechado, né? Estou no meu limite, eu não aguento mais. Essas palavras, a gente dá sinal, né? Com as próprias palavras, com as próprias coisas, e às vezes a gente não percebe, a família às vezes não percebe, né? Então a gente tem que ficar ligado assim nisso. Uma pessoa, às vezes tu vai orar e tu sente que a pessoa está no limite quando tu vai orar pela pessoa, né? E aquela pessoa está precisando de ajuda, né? Às vezes a pessoa não pede socorro, mas o olhar da pessoa pede socorro. O fato de uma pessoa chegar para te dizer que não está bem, a gente precisa ter cuidado em escutar os outros, né? Isso. Escutar se tu tem alguém na tua casa, se tem alguém conhecido que te vai dizer, a pessoa, tu vê que a pessoa mudou, tu vê que a pessoa começou a se aquietar demais, aquela pessoa que era muito sorridente começou a ficar em silêncio. Acho que tudo dá sinais, né? Vários sinais. A gente precisa estar atento que não é só uma frescura, porque às vezes as pessoas ligam, porque é uma frescura, quer chamar atenção, quer que teus olhares para ele. Na verdade, ninguém vai querer chamar atenção com o seu silêncio, muitas vezes, né? Sim. Então, a nossa atitude em olhar para o outro também é muito importante, né? Muito importante. Porque nem tu falou, tu teve todo o apoio lá da tua igreja, teve o apoio das pessoas, as pessoas olharam para ti, né? E isso é importante hoje em dia. Mas ninguém percebeu antes. Realmente foi no estouro mesmo, no estouro do surto. Eu tive um surto dentro da igreja mesmo, numa reunião assim, de liderança, e eu surtei ali mesmo, né? De forma que ninguém esperava, ninguém percebia, né? Eu estava no meu limite, eu estava quieta, não falava. Só que dentro de mim eu ficava pensando, por que eu não falei isso? Por que eu não fiz isso? Sabe? Eu não... E daí tu vai acabando, o teu espiritual vai ficando de lado, né? Vai dando... vai olhando para aquela situação, né? Tu olha somente para a dor, né? Tu olha somente para o momento, né? Para aquilo que está te ofendendo, aquilo que está te inquietando. E na verdade a gente não pode fazer isso, né? Eu queria que tu falasse alguma coisa para as pessoas que podem estar passando por isso, né? Porque às vezes as pessoas passam por isso em silêncio. Então, assim, eu queria que tu falasse, pode olhar para a câmera, né? Fala para as pessoas que... Deixa eu usar. Eu quero falar para você que está assistindo esse vídeo, né? Procure ajuda, né? Tanto uma psicóloga, para você se abrir, porque às vezes as pessoas também passam por várias coisas, Paula, e a depressão não é do dia para a noite. Às vezes é coisas da infância que tu guarda. Às vezes é uma falta de um pai presente, de uma mãe presente, e às vezes tu tem uma angústia dentro do teu peito. Tu tem uma angústia, algo aqui no teu peito que nem tu sabe explicar. E isso é o início de tudo. Isso tu precisa de uma cura, isso tu precisa buscar uma autoajuda, ou espiritualmente, ou, né, profissionalmente, né, de uma psicóloga, comece numa psicóloga, num terapeuta, né, que ajuda bastante. Terapia aí tem ajudado bastante, porque a terapia tu acaba falando aquilo, né, colocando para fora. E eu creio, assim, que aquilo que tu não coloca para fora, estoura dentro, né? E a Bíblia fala que eu aprendi isso com a pastora Dani até, que a gente tem que confessar aquilo que não está bem, né? Ela brinca até com o meu marido, assim, que é a minha ovelha muda, porque o meu marido ele não é muito de falar, né? E ela fala, tu precisa botar para fora, né? Então ela consegue ver, assim, né? Ela brinca com ele tudo assim, na brincadeira, mas fala. E hoje ele consegue colocar mais coisas, mas é que nem ele fala, né? Na infância, quando ele era ali, eles são entre 10 irmãos, ele sempre ficava quieto. Todo mundo falava, ele sempre ficava quieto. Então é coisinhas assim mínimas que precisam ser... Vai guardando, né? E que às vezes tu não percebe, sabe? Tu não percebe.
Então, para você que está passando por isso, né? Para você que não se entende, né? Não consegue às vezes se entender, crise de ansiedade. Ansiedade é pensar o que fazer e não ter o que fazer, né? No futuro. O que eu posso fazer para isso, para melhorar, né? O que eu, né? E hoje assim, é uma coisa que está acontecendo muito, as redes sociais, que tu vê todo mundo bem, né? Tu vê todo mundo bem nas redes sociais, mas não é essa a verdade, né? Não é a realidade, é um momento de felicidade que a pessoa está vivendo e ela resolve postar. Mas ela não resolve postar quando ela tá mal. É muito difícil a pessoa ir para a rede social e dizer, pai, eu não tô bem, eu preciso de uma palavra, eu preciso de alguém. Não, a pessoa não, ela realmente só posta o que é bom ali, né? E às vezes a pessoa olha, o jovem, adolescente, a gente vê hoje em dia, né, o índice de adolescente tendo depressão assim, e dores, porque eles vão olhar o que os outros estão postando, o que os outros estão fazendo. E, na verdade, não é realidade, né? Às vezes eu já vi um vídeo que mostrava a pessoa tirando uma foto, assim, tirando uma foto em um lugar lindo, só que daí quando ela desligava o celular, ela estava chorando em prantos. Porque para os outros a gente mostra uma alegria que não é verdadeira. Para os outros a gente consegue botar, né, uma máscara, vamos dizer assim, de sorriso. E quando lá dentro, lá no interior, na sua alma, no seu coração, tá gritando de dor. Então, jovens, adolescentes, assim, a gente consegue ver que tem crescido, mas tem um socorro, né? O único socorro. A gente entende que a medicina ela está sempre ali para auxiliar, mas a gente também consegue ver que o espiritual também pode ajudar. Existe um socorro. A depressão é espiritualmente, 50% assim, né? É meio a meio, se tu, né, tratar, de repente tu vai, só o espiritual vai te resolver, né? A depressão às vezes só o espiritual, né, pode te libertar disso. Só que porém, depois que tu passa por isso, tu tem um alerta dentro de ti. Eu criei um alerta dentro de mim, porque isso sempre tenta me perseguir, né? Voltar. Mas eu tenho um alerta. E quando vem um alerta, eu ligo o alerta e vou para a presença de Deus, carrego minhas energias ali, e falo para Deus tudo aquilo que eu estou precisando. Porque Ele é o melhor amigo, né? Ele é o melhor amigo. Ele vai faltar amigos no momento desse, que tu tiver com tristeza, angústia, na madrugada que tu perdeu o sono, Ele está ali. Eu creio que Jesus está ali. Está ali para te alcançar, para te acalentar, para te trazer um conforto para aquele momento. Eu te convido a abrir o Salmo 139, né, na hora que tu estiver passando por isso. No Salmo 139 ele fala, né, que Ele nos conhece, Ele nos sonda, né, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, né, e Ele nos conhece antes mesmo de nós falar, antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, né. Então ali aquele Salmo é muito poderoso. Se tiver oportunidade de abrir, ler, que Deus vai falar, pegue a palavra de Deus, Deus vai falar com você através da palavra e você vai sentir Ele muito perto. Porque a presença, ela é palpável, né? Quando a presença está num lugar, ela é palpável, né? Então, tu sente, tu consegue praticamente pegar ela. Eu queria que tu terminasse fazendo uma oração para as pessoas que podem estar nesse momento passando por isso, sabe? Que você receber na sua casa, que você possa procurar um lugar também, né? Para buscar o Senhor, você possa procurar uma psicóloga, alguém que vai te ajudar. Não fique em silêncio, sabe? O silêncio, muitas vezes, o nosso calar, muitas vezes, faz com que a nossa alma sofra. Então, fala, sabe? Desabafa, fala para um amigo, mas não fique sozinho, né? Não fique no teu quarto sozinho. Então, fica à vontade para fazer uma oração. Amém, então. Vamos fazer uma oração, então. Pai querido, Pai amado, Senhor, neste momento eu entro na Tua presença, Paizinho querido, pedindo que o Senhor visite a cada um que estiver, parar os seus minutos para olhar esse vídeo, Pai. Senhor Deus, que o Senhor alcance, Senhor, no mais profundo, no mais íntimo de cada coração, Senhor. O Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Então, Senhor, o Senhor sonda e conhece essa pessoa, Pai. Alcança ela, Senhor, com o Teu toque libertador, Senhor. Curador, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, Senhor, pessoas libertas, curadas, saradas por Ti, Pai, completamente, Pai. Assim como eu fui, Senhor, e há 10 anos estou sem tomar remédio, Pai. Você que ainda toma remédio, entre num propósito com Deus. Entre num propósito com Deus. Você não nasceu tomando remédio, isso eu botei na minha mente.
Senhor, toma o campo de batalha de cada um, Senhor, a mente de cada um, Senhor. Senhor, vai revestindo, Senhor, Deus Santo e Deus Poderoso, do Teu poder sobre cada mente que esse vídeo olhar. Senhor, que haja clareza do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Amém, Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Obrigada, irmã Elisângela. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Obrigada a você que está aí na sua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Procure uma ajuda, procure, né, o seu médico, procure o seu familiar, procure uma igreja. Não fique em silêncio. Eu peço que você que possa estar passando por esse momento de tristeza, que você não sabe o que está acontecendo contigo. Tem pessoas que podem te ajudar. E Jesus é o nosso melhor médico. Ele é o médico dos médicos. Ele pode te ajudar. Então, muito obrigada. Obrigada, irmã Elisângela. Obrigada. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até a próxima.